Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Canal Fla Champion, para trazer informações e notícias para todos vocês que estão do outro lado da telinha, você que gosta de ficar antenado e informado sobre tudo o que está rolando no clube de regatas do Flamengo. E o meu intuito aqui, meus amigos, é de deixar você informado e sabendo aí do que está acontecendo no dia de hoje no Mengão, tá certo? Mas antes de trazer essas notícias, essas informações, eu quero fazer um pedido especial para você que não conhece ainda o meu trabalho aqui no Elano Canal Fla Champion. Se você quiser se tornar um apoiador e um incentivador aqui no Elano Canal Fla Champion, é muito fácil, tá certo? É de graça, é gratuito e você não será cobrado em nada por isto, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá um nome que está em vermelho escrito inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas vamos lá, vamos de notícias, né? Há muitas polêmicas aí envolvendo o Clube de Regatas do Flamengo, o clube a qual esse canal é dedicado, né, para falarmos, para interagirmos. E a primeira polêmica, meus amigos, é que ontem, né, eu trouxe aqui a informação de que haveria uma votação no Conselho Deliberativo do Flamengo, né? E essa votação do Conselho Deliberativo seria para limitar, meus amigos, os sócios off-Rio, né? Aqueles que não moram na capital, tá certo? No Rio de Janeiro. Quem mora fora ali, região metropolitana e no interior do estado do Rio e também fora do estado, essa votação é com o intuito de limitar esses sócios a número de 1.000 pessoas, né? E isso seria votado ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo e também seria votado aquele assunto que recentemente agora foi muito questionado também entre a torcida do Flamengo e também pessoas próximas, né? Sobre, exemplo, o Rodolfo Landim foi convidado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras, me lembrei agora. E ele ficou por um tempo aí por dar um posicionamento acerca se ia aceitar ou não aceitar essa convocação do presidente, né, do governo federal, e ele acabou tomando decisão de não exercer, de certa forma, por um momento, né? E o que acontece? Há outro exemplo também dentro do clube de que o Rodolfo Landim o Rodolfo Landim não, agora o Marcos Braz, né? Ele é vereador no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, tudo isso ontem foi votado, né? E o denominador aí comum dessa votação foi que, né? Tanto Marcos Braz como Bruno Spindel ou qualquer outra pessoa que exercer cargo público, né, dentro da política pode também exercer cargos dentro do Flamengo, né? E isso, de certa forma, alguns aprovam e outros desaprovam esse tipo vamos dizer assim, de liberdade, né, de que pessoas que estão dentro do clube possam exercer também cargos políticos fora do contexto Flamengo. Mas o que deixou mais ainda, meus amigos, a torcida do Flamengo, de um modo geral, mais revoltada, foi que foi aprovado, tá certo? Para a limitação dos sócios off-Rio, né? Foi o que eu falei no início da notícia, que foi limitado a 1.000
sócios, né? Eu estava dando uma olhada, nesse momento a gente pode entender que o contribuinte off-Rio está no número de 721 sócios off-Rio, né? Então há ainda vagas, né, por preencher, mas pelo fato dessa decisão ter sido tomada, entendeu? Possa ser que esse número caia, né? Porque está havendo até nas redes sociais, meus amigos, aí uma mobilização das torcidas, né, organizada do Flamengo, pedindo aí que os torcedores desista dos seus planos, né, tanto de sócio off-Rio, quanto também de sócio torcedor, entendeu? E tudo isso vai gerar vamos dizer assim, um caos dentro do Flamengo, né? Até que o Rodolfo Landim, o Marcos Braz e toda a cúpula, né, que está na frente do clube tome uma decisão diferente, né, e acabe também abraçando também o torcedor off-Rio, né, que a gente vê, meus amigos, que a torcida do Flamengo, ela não é, vamos se dizer, a maioria lá no Rio de Janeiro, e sim fora do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo precisa entender que a torcida não é só aquela que nativa lá da capital do Rio de Janeiro, mas sim envolve pessoas em todas as unidades federativas do nosso país, né? Então o Flamengo tem que trabalhar com com todos os torcedores aí que está espalhado por todo o território nacional e fora dele também, tá certo? Mas eu vejo que foi uma aprovação assim desastrosa. Eu acredito que não seria necessário limitar, tá certo, os sócios off-Rio. Acredito que não haveria motivos para acontecer, né, esse tipo de aprovação. Eu não sei com qual intuito, né, foi aprovado. Não sei se há um contexto por detrás disso tudo, por conta da falta de, vamos dizer assim, de paciência da torcida, né? E poderia, de certa forma, haver uma suposta, vamos dizer assim, exoneração dos cargos, né? E isso pode ser feita e talvez havendo muitas pessoas com poder de voto dentro do Flamengo, poderia ser uma ameaça contra a atual gestão dentro do Flamengo, né? Mas vamos mudar de assunto, já foi muito tempo nesse assunto já, mas eu quero comentar, meus amigos, que o Flamengo informa que o atleta Felipe Luiz realizou o exame que constatou uma lesão grau 2, tá certo? No músculo solear da panturrilha esquerda, tá certo? E a notícia dá que já foi iniciado o tratamento. Gente, o Flamengo está com vamos dizer assim, um número muito grande, né, de jogadores dentro do departamento médico do Flamengo. Isso não quer dizer, meus amigos, que é incompetência do departamento médico, porque a gente não pode, de certa forma, dizer aqui com todas as letras que é incompetência, mas a gente entende que lesão muscular vamos dizer assim, é uma incógnita saber, né? Por quê? Porque a gente vê que algumas lesões, elas aconteceram por, certamente, fatalidades, entendeu? Mas a gente vê que outras realmente poderiam ser evitadas com um estudo mais profundo de cada jogador, para saber como estaria a questão do jogador, se o jogador está com a fadiga muscular ou etc, entendeu? Tudo isso pode ser diminuída, né? A questão dos números com prevenção, entendeu? Prevenção, ela previne a pessoa de muitas coisas, né? Então, você saindo para uma autoestrada, você não vai sair com o carro
caindo aos pedaços. Você vai o quê? Você vai fazer uma revisão preventiva para que o carro venha sair com segurança para a autoestrada, né? E isso da mesma forma são os jogadores. Agora há muitas lesões, meus amigos, que realmente é por questões mesmo de acontecimentos dentro do campo, né? A gente vê que a situação do Rodrigo Caio já é uma situação antiga. A gente vê que o Fabrício Bruno foi de um pisão que ele levou no pé. A gente vê aí que o Marinho foi uma pancada que ele sofreu, que fraturou, houve uma fratura da costela, entendeu? Então nem toda lesão é aquela lesão que a gente pode taxá-la como uma incompetência do departamento médico, né? Há notícias aí que o departamento médico vê com normalidade essa situação do departamento médico do Flamengo, né? E eu estava até meio imaginando, meus amigos, a questão das pessoas estarem falando, né? Ah, o departamento médico do Flamengo não recupera ninguém, né? Eu venho falando isso, meus amigos, é porque eu vejo que às vezes há um exagero, né, na notícia. Mas eu vejo que o departamento do Flamengo, ele recupera pessoas sim, entendeu? Agora a gente tem que entender que está havendo um momento aí a qual o Flamengo nunca atravessou, entendeu? De inúmeros jogadores aí no departamento médico. Mas vamos acreditar, meus amigos, que esses jogadores aí não vão morar lá no departamento médico. Essa é que é a verdade, eles vão sair com o tempo, entendeu? Mas vamos acreditar no trabalho deles lá, eles estão lá porque eles têm capacidade, eles não chegaram lá por qualquer motivo não. Mas vamos mudar de assunto, meus amigos, vamos falar agora aqui sobre a tal entrevista, né, do Jorge Jesus, né? Vem rendendo, vamos se dizer aí, dividindo opiniões, né, no meio da torcida, no meio dos YouTubers, e eu estou no meio desse contexto também. E o técnico, né, Muricy Ramalho, que foi técnico do São Paulo, entre outras equipes, fala do caso da entrevista do JJ, né, das palavras que ele usou em falar. O Muricy Ramalho fala em trairagem, né, e solta o verbo em postura do Jorge Jesus, né. Meus amigos, eu estava vendo os nossos amigos aí, que fala de Flamengo, que cobre o Flamengo, e a gente vê que boa parte da torcida está, de certa forma, vendo essa entrevista dele lá pro Bem Amigos como uma entrevista que as pessoas, vão se dizer assim, analisaram equivocadamente, né? A gente vê o sentimento do técnico para com o clube, né, para com a torcida. Mas, meus amigos, em uma das suas falas ele disse assim, olha, o momento não era oportuno de Marcos Braz e Bruno Spindel irem a Portugal em busca da minha contratação. Mas se o Flamengo, meus amigos, naquele momento estava atrás de um técnico, para o Flamengo seria o tempo de ter um técnico. Se para o Jorge Jesus não era o tempo dos dirigentes ir a Portugal em busca dele, mas para o Flamengo porque o Flamengo estava, meus amigos, sem técnico. Então, se formos para colocar na balança aqui, eu vi como inadequada a vinda do Jorge Jesus ao Brasil. Por quê? Porque gerou tumulto, gerou problemas dentro do Flamengo, ao ponto dele desmerecer o seu próprio compatriota, o seu próprio irmão, que nasceu no mesmo país, que é da mesma origem, tá certo? E eu vejo que foi equivocada, né, as palavras com que ele falou. Não é bem assim como ele pensa, em querer datar que o Flamengo venha dar uma resposta a ele, forçando, né,
a demissão do seu compatriota para que ele viesse assumir o Flamengo, entendeu? Então eu vejo isso tudo como uma imaturidade, né? Apesar de ser um senhor, apesar de ser um homem considerado já idoso, mas ele é uma pessoa que se mostrou nesse momento imaturo. Faltou maturidade no Jorge Jesus, tá certo? Se for para ver dessa maneira, meus amigos, eu vi como desnecessária a vinda dele, assim como ele achou que foi desnecessário a ida dos dirigentes do Flamengo para Portugal em busca dele. Mas vamos torcer para o atual técnico e para a sua comissão, tá certo? Que merece o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso sentimento de que vai terminar tudo bem, o time vai evoluir, o time vai crescer, e é dessa maneira que eu vejo, tá certo? Meus amigos, no mais é isso, tá certo? O Flamengo está na preparação porque sábado, ou melhor dizendo, na quarta-feira já tem um jogo, né? Do Flamengo e Altos do Piauí lá no estádio Raulino de Oliveira, lá da cidade de Volta Redonda, né? Flamengo certamente já está classificado. Eu não acredito numa derrota do Flamengo de maneira nenhuma, e é dessa maneira com que eu vou para o jogo, né? Ver o jogo, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!